Cerca de 2.500 anos atrás, a Grécia era um dos lugares mais importantes da antiguidade. Os gregos antigos eram grandes pensadores, escritores, atletas, artistas e políticos que deixaram uma enorme herança em campos como democracia, artes cênicas e filosofia. A civilização moderna deve muito à Grécia Antiga, pois foi ela que ajudou a estabelecer muitas bases das culturas atuais. Quer saber mais sobre este glorioso ancestral da civilização moderna? Continue assistindo. Educação era muito valorizada. As famílias normalmente tinham um escravo com educação para ensinar seus filhos. Meninos e meninas aprendiam matemática e a ler e escrever, mas as meninas normalmente não recebiam mais educação do que isso. Meninos mais velhos de famílias ricas iam para escolas particulares, onde aprendiam sobre música e literatura. A Grécia Antiga tinha problemas com a agricultura. O terreno montanhoso da Grécia não era o melhor terreno para a agricultura, então eles não conseguiam cultivar trigo. Em vez disso, eles cultivavam cevada, que achavam mais fácil de plantar e produzir. Felizmente, oliveiras e uvas cresciam com facilidade naquela terra. Hipócrates se tornou o médico grego mais famoso da história. Hipócrates foi pioneiro no uso da observação clínica e do prognóstico como guia para o tratamento da doença. Seus métodos para o tratamento de hemorroidas, como excisão cirúrgica e cauterização, permanecem em uso até hoje. Eles tinham muitos escravos. A Grécia Antiga tolerou a escravidão. Estima-se que entre 40% a 80% da população de Atenas era composta por escravos. Em média, os escravos constituíam 1/3 da população da Grécia Antiga. Os gregos da antiguidade eram muito supersticiosos. Na época, eles tinham estranhas superstições, até sobre comida. Por exemplo, alguns não comiam favas, pois acreditava-se que continham as almas dos mortos. O termo idiota originou-se na Grécia Antiga. Curiosamente, o termo idiota originou-se na Grécia Antiga. Um idiota era essencialmente uma pessoa que não participava de arenas políticas e públicas. A hipótese astronômica revolucionária foi proposta pela primeira vez por um grego antigo. Aristarco de Samos foi um matemático e astrônomo que propôs pela primeira vez a teoria de que os planetas orbitam ao redor do Sol. Ele também teorizou que as estrelas eram uma espécie de Sol distante e imóvel e que o tamanho do universo seria muito maior do que o que se acreditava. Eles criaram o conceito de democracia. Os gregos antigos criaram o conceito de democratia, ou governo pelo povo, que estabeleceu a primeira democracia no mundo. Monocelha era um sinal de beleza e inteligência. Na Grécia Antiga, ter as sobrancelhas unidas no meio era considerado um sinal de beleza e inteligência. Mulheres que não as possuíam assim naturalmente desenhavam a monocelha com maquiagem. Eles adoravam o Deus desconhecido. Os gregos antigos adoravam 12 grandes deuses. E além desses 12, eles adoravam Agnostos Theos, o Deus desconhecido. Gregos antigos adicionavam água ao vinho. Era considerado bárbaro beber vinho não diluído, então os gregos antigos adicionavam um pouco de água a ele. Isso porque só o deus do vinho, Dionísio, poderia beber vinho não diluído sem ficar bêbado. Eles desenvolveram a ciência e a matemática. Teoria dos números e análise matemática foram desenvolvidas graças aos gregos antigos. Matemáticos como Arquimedes, Euclides e Pitágoras também desenvolveram os principais princípios da geometria clássica usada hoje. O sacrifício animal fazia parte da adoração na Grécia Antiga. As ovelhas eram o sacrifício mais comum, mas os gregos antigos também sacrificaram outros animais. Entre eles, cabras, suínos e aves. Sacrifícios com touros eram menos comuns, só que mais prestigiados. Apertos de mão surgiram na Grécia Antiga. O conceito de apertos de mão originou-se na Grécia Antiga. Sua primeira representação está em um relevo arqueológico do início do século V a.C. que mostra Hera, a deusa do casamento, apertando as mãos de Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. As consequências da Batalha da Maratona inspiraram a maratona moderna. Em 490 a.C., o rei da Pérsia, Dário, o Grande, enviou uma frota com soldados através do mar Egeu para a Grécia. Os atenienses se encontraram com eles na cidade de Maratona e usaram a geografia local para compensar seu número menor de soldados.
e isso eventualmente forçou os persas a recuar. O significado do batom vermelho. Na Grécia Antiga, profissionais do sexo eram reconhecidas por seu batom vermelho e eram punidas se não o usassem. Mulheres não trabalhadoras eram desencorajadas a usar batom. Os gregos antigos podem ter inventado o primeiro computador da história. O mecanismo Antiquitera, também chamado de máquina de Anticítera, foi descoberto na ilha com o mesmo nome. Datando de 80 a.C., seus mecanismos incluem engrenagens diferenciais que eram usadas para calcular os movimentos dos planetas. O drama floresceu na Grécia Antiga. Poetas gregos formalizaram pela primeira vez o que hoje consideramos artes dramáticas, incluindo os conceitos de tragédia e comédia. Ésquilo, Sófocles e Eurípides dominavam os palcos quando se tratava de tragédia. Gregos antigos usavam pedras como papel higiênico. Na Grécia Antiga, as pessoas frequentemente usavam pedras, chamadas pessoi, ou fragmentos de cerâmica, ostraca, para se limpar. Ainda bem que hoje existe papel higiênico. Era uma sociedade muito patriarcal. Na maioria das vezes, apenas os homens tinham direitos políticos. As mulheres, literalmente, eram mantidas fora da vista. Mesmo em suas próprias casas, as mulheres deviam evitar os convidados, a menos que fossem explicitamente convidadas a participar por seus maridos ou pais. Nessas ocasiões, elas tinham que se vestir modestamente. Ostracismo na Grécia Antiga. Sob o procedimento democrático ateniense do ostracismo, os cidadãos podiam votar para exilar um político por 10 anos. A votação ocorria uma vez por ano e os cidadãos nomeavam pessoas que sentiam que eram uma ameaça à democracia. Comer deitado era sinal de poder. De acordo com os gregos antigos, comer deitado e ter pessoas lhe servindo era sinal de poder e luxo. Era uma prática comum na elite. Suas terras não se chamavam Grécia. Os habitantes chamavam sua nação de Elas ou Helada. E seu nome oficial era República Helênica. Os antigos romanos inventaram a palavra Grécia, que era derivada da palavra latina Graecia para terra dos gregos. Paz antes dos jogos. As Olimpíadas antigas eram essencialmente uma série de jogos em homenagem a Zeus. E, por essa razão, os gregos antigos decretaram que nenhuma guerra seria permitida antes dos jogos. As estátuas não eram brancas. Ao contrário da crença popular, as estátuas não eram brancas. Na época, elas eram tingidas com cores vibrantes que se apagavam com o tempo. Eles viajaram através do mar Mediterrâneo. A colonização grega começou durante a Idade Sombria deles, causada pela instabilidade, pobreza e até mesmo pela superpopulação na Grécia Antiga. As primeiras colônias surgiram nas ilhas orientais do Mar Egeu e depois na costa asiática do Mar Egeu. Escravos eram trocados por sal. Na Grécia Antiga, o sal valia tanto que os escravos eram trocados por ele. Isso originou a expressão comum, não vale o sal. Alexandre, o Grande, levou os gregos à Ásia. Os gregos inicialmente se recusaram a seguir Alexandre, dispensando. A cidade-estado grega de Tebas liderou uma resistência, mas foram derrotados pelo exército de Alexandre. Ele destruiu a cidade como punição pela revolta. Aterrorizados, os gregos enviaram 10.000 homens junto com os 30.000 soldados macedônios de Alexandre. E eles foram até a Ásia. Ser um guerreiro espartano não era fácil. Os meninos espartanos começavam no regime de treinamento patrocinado pelo Estado aos 7 anos de idade. O regime era fundamental para transformá-los em soldados qualificados.